Meus irmãos, saudações de graça e paz, saudação fraternal, da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Pedir a vocês para ficar nos pés de vocês, para a gente orar e começar a nossa aula de hoje. Senhor, nós te louvamos, a Deus, glorificamos, ó Pai, o teu nome, porque o Senhor é Deus e o Senhor está acima de tudo e de todos. O teu reino é o único reino que não tem fim. O Senhor é incomparável, inigualável. E mediante, ó Pai, a essa oração, quero te pedir que o Senhor tome o controle desta aula na palma de tuas mãos. Eu não vou falar que o Senhor é o convidado, porque o Senhor não é convidado, a casa é tua. Faça o que lhe apraz. Se for preciso nos exortar, nos exorte. Se for preciso nos direcionar, nos direcione. Mas todavia, que esta aula venha a ser direcionada pelo teu Espírito Santo para a glória do teu nome. Nos revele o teu Espírito por trás da letra, para que possamos ter a compreensão exata de tudo que o Senhor quer transmitir aos nossos corações. Abençoe os alunos presenciais, os alunos por vídeo, que cada um venha receber essa palavra, porque a voz é minha, mas a palavra é tua. Então faça o que lhe apraz, para que o teu nome, ó glória, seja glorificado em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podem se assentar em nome de Jesus. Nós paramos na página 100. A próxima vamos ver a caderno dele, tá, gente? Parece 105. Página de número 105. A parte final da página 105. O tópico 4. A pessoa de Adão. Localizaram? Amém? Amém. Cadê essa apostila, Varão? Não trouxe hoje, não. Ah, Varão. Compartilha comigo. Compartilha no ladinho. Se eu ver que vocês estão conversando, separa vocês. Tá bom. Disciplina. Isso aí. Ó. Ventilador atrapalha? Oi? Se eu dar o ventilador atrapalha? Liga pra gente poder ver. E a gente faz um teste. Não, se caso, a gente vê no vídeo que ficou alguma coisa, a gente cancela, a gente... Não, pode ligar, pode deixar. Tô acabando um pouquinho embargada, a gente está numa semana muito corrida de pregação, aula, mas assim que ela esquentar, aumenta um pouquinho a voz, a gente prossegue. Tópico 4, quero ressaltar aqui, tá? Na próxima aula, eu vou olhar o caderno de todo mundo. Você que tem aula atrasada, coloca a aula em dia e os quadros também, tá? Por quê? Porque a prova é de consulta. Você vai poder consultar a apostila, o caderno e a Bíblia, menos o Google, tá? 4. A pessoa de Adão. Quem foi Adão? Uma pergunta. Quando e como foi criado? Estas são algumas das perguntas que são levantadas em relação à origem do homem. Para estas perguntas, não temos respostas finais, mas podemos fazer algumas considerações. Adão deve ser visto como uma pessoa real, que viveu na história, ou apenas uma figura simbólica? Outra pergunta. A pergunta pode ser difícil, pela dificuldade que temos de determinar o gênero da literatura nestes primeiros capítulos de Gênesis. Para Emil Brunner, lembrando que aqui é uma colocação dele, é um pensamento dele, é uma especulação, uma teoria, uma tese dele. Para Emil Brunner, os capítulos 2 e 3 de Gênesis devem ser entendidos como uma parábola, como a do filho pródigo, uma ilustração que acontece com cada pessoa. Deixa eu ressaltar aqui, é um pensamento dele, tá? Só que Adão não é uma figura para ser colocado como uma parábola, tá? Por quê? Porque a Bíblia diz que Adão foi o primeiro homem e assim o primeiro homem entrou o pecado no mundo. Cristo é o último Adão. Se a gente falar que Cristo, aliás, se a gente falar que Adão é uma parábola, não é uma história real, a gente vai ter que falar que Cristo também não é real. Tá? Então aqui é um pensamento dele que vai totalmente contra os princípios bíblicos.
Tá? Porque existe o quê? O primeiro Adão e Cristo é o último Adão. Não é o segundo, ele é o último Adão. Porque se eu falar que ele é o segundo, eu abro precedente para o terceiro Adão. Tá? Porque o primeiro Adão pecou e se escondeu atrás da árvore. No Getsemane, o último Adão não pecou. E quando Judas estava vindo, ele saiu de trás da árvore. Ele se adiantou. Porque atrás da árvore você olha para a direita, esquerda e para trás, menos para frente. Só que como Adão se escondeu, veio sem pecado, mas pecou e se escondeu, aquele que veio sem pecado não se escondeu. Se apresentou e levou os nossos pecados. Ô glória! Hoje, é a mensagem de amanhã. Deixa eu contar isso aqui rapidinho. Ele vai dizer assim, a minha vida ninguém atira. Eu adoro. Ô glória! Pegou? Pegou isso aqui? Então tá, vamos lá. Ó, neste caso, Gênesis 2 e 3 não é história. É uma espécie de biografia de cada pessoa. Deixa eu só pontuar algo aqui rapidinho. É um ponto só. Todas as vezes que você pegar uma parábola e a parábola, no meio da parábola, ou no início, meio e fim, der nome, não é parábola. É uma história real. Parábola não coloca nome. Tá? Se Adão tem nome, não é parábola. É igual de Lucas, quando diz sobre o rico e Lázaro e o servo de Abraão. Ali não é uma parábola. Ali é real. Ok? Deixa eu contar isso aqui, ó. Já viu se pegou, vida? Oi? Difícil saber se pegou. Viu?
de escrever, me sinalize com a mente, por gentileza. Amém? Foi, professor. Foi? Foi também, Thiago? Ó, vamos lá. Ó. Parábola não usa nomes. Todas as vezes que você lê no Novo Testamento uma parábola e ela carrega nomes, não é parábola, é uma história real. Tá? Só uma observação aqui. Deixa eu botar aqui, já que eu entrei com esse viés aqui. Existem duas parábolas no Antigo. Precisa escrever, precisa, né? Precisa, né? Existem duas parábolas no Antigo Testamento e existem 39. Algumas traduções aparecem 38, 39, até porque Lucas 16, do 19 ao 31, não é uma parábola, porque é nomes, tem nomes ali, mas foi colocado na grade de parábolas. Aqui já serve já também para quando você for pregar. Lá que eu digo até babi. Ô Jesus. Já serve. Ó, parábolas não usa nomes. Se a epígrafe é título, usar nome ou no início, meio ou fim, este texto não é uma história. Aliás, este texto é uma história real. Tá? Um outro momento, uma outra aula, não sei se eu já passei aqui, essa expressão aqui de Lucas 16, 19 ao 31, já passou para vocês? Não, né? Do que aconteceu quando a pessoa morria no Antigo Testamento, para onde eles iam, e depois quando Cristo morreu, para onde eles vão. Tá? Onde eles vão, e para onde eles iam no Antigo Testamento, e para onde eles vão no Novo Testamento. Agora estou confundindo se o senhor deu isso. Foi batalha. Foi batalha. Foi batalha. É muito poderoso aquele quarto. Muito poderoso. Muito. Vamos lá. Escrevendo os pedaços. Escrever. Lembrando que essa expressão aqui é do Emil Brunner, tá? Sobre parábola, é o pensamento dele, mas não é sustentado biblicamente. Podemos? Aqui, ó, existem duas parábolas no Antigo Testamento e 39 parábolas no Novo Testamento. Postila. Entretanto, a interpretação de Emil Brunner não parece harmonizar com o uso que Paulo faz de Adão em Romanos 5,12. Vamos ler? Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Amém? Romanos 5,12, escrito está: pelo que, como por um homem
entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isto que todos pecaram. Tá? Agora, outro texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler o versículo de número 21 e o versículo de número 22. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 ao 22. 21 e 22. 15. É. Eu estou no 11. Eu não vou fazer uma coisa errada aqui. 15, versículo 21 e 22. Se você puder marcar isso na sua Bíblia, quer ver? Ó? Porque assim como a morte, sublinha a morte, puxa uma setinha e coloca consequência do pecado. Porque o pecado gera morte. Tanto física e principalmente espiritual. Você tem que falar, gente, tem que falar. Por isso que quando as pessoas morreram no Antigo Testamento, eles eram levados para o seio de Abraão, que ficava no Catótera, no submundo, nas partes de baixo da terra. Consequência. Oi? Sublinha a morte, assim, ó, consequência do pecado. Porque assim como o pecado, sublinha, aliás, assim como a morte, sublinha a morte e coloca consequência do pecado. Uma observação aqui, quando as pessoas morriam no Antigo Testamento, as pessoas eram levadas para o seio de Abraão, que ficava nas partes baixas da terra. Elas não iam para cima, para o paraíso, porque o paraíso estava embaixo. Tá? O seio de Abraão estava embaixo. Tá? Quando Cristo morre, ele vai atravessar a porta que estava fechada do jardim, né? E ele precisa passar do átrio, lugar santo, e entrar no lugar santíssimo, para ele poder ser chancelado por Deus a ressurreição do corpo. Por isso que aquele que subiu antes desceu. Porque a morte, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Não podiam subir. A Deus enviou todos para o seio de Abraão. Eu vou falar isso aqui daqui a pouco numa outra aula. Tá? Tudo isso aqui. Então eles iam para o seio de Abraão. Como Cristo venceu a morte e venceu o pecado, a separação foi quebrada. Agora nós temos acesso ao Pai. Nós temos como chegar ao Pai. Quando o véu do templo se rasgou aqui embaixo, quando Cristo estava na cruz, lá em cima rasgou primeiro. Porque o caminho que estava fechado, Cristo abriu. Portanto, João vai dizer assim, ó, vejo uma porta aberta nos céus. A porta estava fechada. Cristo abriu a porta para a gente. Para que possamos ter o direito ao Pai e ao direito da vida eterna. Ô glória! Vamos lá mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Ah, não, tem cavadinha aqui, ó. Vamos lá, mais um pouquinho, ó. Assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, oh aleluia Jesus, assim também todos serão vivificados em Cristo. Oh glória! Então Adão não é uma parábola, é uma história verídica, real que aconteceu. Tá? Vamos lá, nestas passagens, o apóstolo contrasta Adão com Jesus Cristo, página 106. Referindo-se a Adão como um só homem, pelo qual o pecado e a morte entraram no mundo. Já vou continuar a leitura aqui. Quando Adão peca, se você olhar a criação, a formação, você vai ver que a terra não produzia espinhos. Meu Deus do céu. A partir do pecado, a terra começou a produzir espinhos. Isso é forte, muito forte. Assim como o espinho foi produzido por conta do pecado, ali o reino das trevas era coroa. Meu Deus do céu. Quando Cristo está prestes para ser, está indo
pro Gólgota, pro Calvário, um soldado pega uma cruz. Gente, pega um espinho. Esse espinho se chama Cássia Síria, de um dedo. A ordem de Pilatos é: só flagele, só castigue, faça o aceitamento. Assim eu quero. Isso aí, só faça o aceitamento. O soldado se empolgou, pegou uma cana e colocou na mão dele. Pegou os espinhos. Você sabe que a partir do pecado, a terra não produzir espinhos. O soldado está pegando espinhos, está tecendo uma coroa para colocar a sua cabeça de Cristo. Ali já era um sinal para o mundo espiritual, para a região celeste. Quando Davi ganhou os amonitas, o que Davi fez? Pegou a coroa do rei deles e colocou na cabeça dizendo: eu venci você. Ah, meu Deus. Quando Jesus recebe aquela coroa na cabeça, já estava dizendo: foi vencido. Já estava dizendo: foi realizado. Já estava dizendo: ele já venceu. Tudo tem um propósito. É isso aqui. O diabo não queria que Jesus fosse para a cruz. Isaías 53 diz que Deus agradou moê-lo, agradou puni-lo. Por quê? Porque era projeto de Deus que ele chegasse até a cruz. Deixa eu liberar algo aqui. Aquilo que Deus determinou na tua vida, não existe força oculta que impede aquilo que Deus tem para a tua vida. Glória a Deus. Oh, glória. Oh, isso aqui é muito de Deus. Aleluia. Oh, glória. O que Deus determinou vai acontecer. Vou repetir isso aqui de novo. O que Deus determinou vai acontecer. O homem não impede o que Deus tem na sua vida. O reino das trevas não impedem o que Deus tem nas nossas vidas. Gente, tudo tem um propósito. Tava com saudade. Adão peca, a terra nasce espinho. Porque os espinhos ali procederam a partir do pecado. Quando Cristo veio, porque por uma mulher, mas por um homem, veio o pecado. Adão veio sem pecado, mas pecou. Cristo veio sem pecado e não pecou. Alguém perguntou assim: professor, se Adão não pecasse, nós iríamos existir? Repetir isso aqui, ó. Um aluno perguntou: professor, se Adão não pecasse, nós iríamos existir? Qual é a sua resposta, Diego? Não quero ver jeito. Qual é a sua resposta, Diego? Se Adão não pecasse, nós iríamos existir? Acho que sim. Não. Fala. Acho que não. Não, acho que não. Você, pastorzão? Sim. Você, Tiagão? Acho que sim, né? Aí vamos lá, para a Bíblia, vamos lá. Para a Bíblia. Tá lá em Hã? Romanos, tem? Ó, tem, olha só. Ia, cara. Eu ia até falar, vocês estão gostando muito fera. Ia. Sabe por quê? Porque antes de Eva ser formada da costela, Deus já havia dado a orientação para o homem, dizendo: somente da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer. A árvore da vida estava no centro do jardim, porque Cristo é o centro da vida. Eita glória! Ele tinha livre acesso à árvore da vida. Eva não havia nem sido formada ainda. Por quê? Porque sempre Deus idealizou que o homem tivesse a vida eterna. Mas Adão peca. Porque Adão pecou, Adão se distanciou. Como Deus não perde o controle, ele vai matar o cordeiro para vestir Adão. Meu Deus do céu. Para trazer Adão de volta. Esse cordeiro que vestiu Adão é Cristo. Gente, deixa eu só rapidinho aqui, vamos voltar aqui para aqui. Imagina lá no seio de Abraão, quando Jesus chegou. Imagina, Diegão. Adão antes assim, ó. Eu me vesti com a roupa dele. Meu Deus do céu. Imagina Noé. Pera, ele é a arca que abrigou eu, a minha esposa, meus 3 filhos e minhas 3 noras. Ai, eu tenho que falar. Aí Abraão, ele é para a Súria, ele é o carneiro, o cordeiro que morreu lá no Moriá, para Isaac viver. Oh, glória. Aí imagina Isaac dizendo assim: ele é o poço que eu cavei lá atrás, aquele poço de água viva, jogava entulho e não parava, jogava entulho, não parava, jogava entulho, até você entender, jogava entulho, não parava, jogava entulho, não parava. Eu profetizo que qualquer que tentar entulhar o teu poço vai ser frustrado agora, porque a água da vida jorra nesse poço. Ô glória, ô glória,
Ô glória, me ajuda, diga assim, ó. A água viva A água viva jorra do meu poço. jorra do meu E poço. quem é essa água? Jesus. É Jesus, gente. É aquela mesma água que Ezequiel disse assim, ó. Ó, vai falando. Ele é a água que purificou, lá no capítulo 47. Que aonde passava essa água, o charco de lodo eram curados. Os peixes mortos tornavam vida. Essa é a água purificadora. Gente, eu tenho que voltar para aqui, mas imagina Ananias, Azarias e Misael. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu sei quem é ele. Ai, gente. O rei prendeu a gente, nós três, na nossa capa, e nos prendeu e nos jogou atado no fogo. Mas de repente, a gente ficamos livres. Por quê? Porque ele estava lá na fornalha. Glória. Ô glória, vou voltar para aqui. Vamos virar culto. Ô glória, vamos virar culto. Ô glória. Vamos prosseguir com um pouquinho? Referindo-se a Adão como um homem pelo qual o pecado e a morte entraram no mundo. E a Jesus Cristo como um só, pelo qual veio a graça e a vida eterna. Assim, Adão é tratado como sendo uma pessoa tão real quanto foi Jesus Cristo. Não teria muito sentido se Jesus fosse visto como o segundo Adão, se o primeiro não fosse pessoa histórica. Portanto, embora o nome Adão, que significa homem, possa ter um significado simbólico, o mais provável é que Adão existiu como uma pessoa física. Perdão, como uma pessoa histórica. Vamos lá. Escreva aí, por favor. Em nome de Jesus, não tem mais. Olha. Ó, só um adendo aqui. Quem tiver com o caderno em dia, para vocês também que fazem por vídeo. Quem tiver com o caderno em dia na próxima aula, quem tiver com o caderno em dia, vai ganhar um livro e vai ganhar um ponto na prova. Glória. A média da prova é 5, 6. Já vai para a prova com já um ponto. Já é alguma coisa. Os 5 agora é com você. Entendeu? Bom. Oi? Ó, gente, de verdade, dentro dos núcleos que Deus tem nos confiado, existe, não é desfazendo de ninguém, tá? Não é desfazendo de ninguém. Mas eu quero ressaltar 4 pessoas em especiais. Eu tenho um núcleo teológico que tem 2 senhoras que têm quase 80 anos. Elas estudam teologia, quase 80 anos. E eu tenho 2 jovens, né? É bom demais. Sua idade é o quê? 14? 15? 16? 15, então. Um jovem com 15 anos e uma com 16, estudando a palavra de Deus. Poderia estar em casa, jogando videogame, poderia estar fazendo outra coisa, mas está aqui, estudando a palavra de Deus, para melhor servir, sabe? Não é desfazendo de ninguém, né? Mas quando eu olho, serve como um combustível para mostrar que nós estamos no caminho certo. Vocês são exemplo para as pessoas que poderiam estar aqui e não estão. Continue assim, em nome de Jesus. Vamos lá, tem muita coisa aí, vamos embora. Ó, é muito importante, gente, a gente pegar o nome de Adão no original. Tá? No original. Tá? Para a gente poder entender o que Deus está falando conosco a partir de Adão. Tá? Rapaz, muito duro isso aqui.
Aqui, a etimologia é o significado, tá? Toda vez que você lê essa palavra, etimologia, está falando sobre o significado da palavra. Antes que eu esqueci, apaguei. Acho que é Adamar. Isso, Adamar. Algumas transliterações vai estar com ou R aqui ou H. Tá? Mas não tem o sentido da palavra. Tá? Etimologia é o que mesmo? Etimologia, significado. Sempre que você ouvir assim, etimologia, é o significado da palavra. Sublinha, coloca. Isso aí. As palavras que você já sabe que é importante, sublinha, coloca. Vai cair na prova. Né? Vai que. Tá pegando legal aí? Depois de escrever, a gente prossegue. Foi? Tiagão, por favor. Foi? Ó, o nome de Adão no original é muito importante quando a gente pega o que foi transliterado para a gente e a gente pega o texto original para a gente poder ver o que Deus de fato quer falar com a gente. Tá? Ó, o termo Adão no hebraico tem como ponto de partida a sua etimologia, ou seu significado, outras duas. Olha que coisa tremenda. No nome de Adão, em hebraico,
carrega Dan, que significa sangue, e também carrega Adamá, que quer dizer terra ou solo. Então, em um homem, Deus colocou a sua matéria, que é a terra, e o que dá a vida, que é o sangue. Porque toda a carne procede do sangue. Porque sangue é vida. Sem sangue, Vocês estão terríveis, velho. Sem sangue não há vida. tem que ser doador. Tem que ser. Então, por isso que... Olha uma pergunta aqui. Alguém sabe onde o sangue é confeccionado? A fábrica dos... Eu falei sonho? O sangue. Sangue. Você sabe onde o sangue é confeccionado? Onde é a fábrica do sangue? Coração. Eu pensava que é coração também. Mente também não. Vou falar para vocês estudam. Aonde é confeccionado o sangue, Diego Gabriel? É uma coisa assim, né, simples, que a gente às vezes deixa passar percebido, mas olha que teor espiritual. Sabe onde que o sangue é confeccionado? Dentro dos ossos. Sério? Nunca imaginei. Dentro dos ossos. Portanto, a palavra de Deus é a única que vai dentro do osso. É, Ezequiel. Hebreus, juntas e medulas. O sangue ele é produzido nos ossos. Da costela, criança no fêmur. E detalhe, foi por isso que quando Cristo... Gente, olha que tremendo. Quando Cristo morreu, tinha quantas cruzes? 3. A do meio era maior, tá, gente? Porque geralmente a tradição diz que o homem mais perigoso ficava no meio. 3 cruzes. Olha que bonitinho, ó. 3 cruzes. Ó, 1, 2 e 3. 3 cruzes. Três cruzes. O soldado, como se aproxima da viração do dia e não podia ficar o morto pendurado, sem ser enterrado, o soldado vem aqui, eu não sei que lado que ele veio, tá? Isso aqui já é especulação minha. Se ele veio daqui, Jesus tinha que ser o segundo. Mas ele veio aqui, ó, lembra que o sangue é confeccionado dentro dos ossos. Daqui, ou daqui, Jesus era o segundo. Só que olha o que a Bíblia diz, que daqui, ele quebrou a perna do soldado, o soldado relaxou, para poder morrer mais rápido. Ele pulou Jesus e veio aqui. Porque o sangue dele ninguém toca. Meu Deus do céu. Ninguém podia tocar no sangue dele, porque se quebrasse os ossos, ele ia tocar no sangue. E a Bíblia diz Isaías, nenhum dos seus ossos será quebrado. Deus está dizendo assim, ó, a oferta e a vida vai vir pelo sangue. Então no sangue dele ninguém toca. Por isso que quando o soldado fura ele daqui do lado, portanto eu creio que ele veio daqui primeiro. Aliás, veio daqui primeiro. Porque quebrou aqui. Aí agora ele vai furar Jesus aqui, ó. Ele vai furar Jesus aqui, ó. Vai pegar uma lança, vai furar Jesus aqui, ó, na direita, para atingir o coração dele aqui dentro. Uma lança. E quando ele fura o coração de Cristo, atinge o miocárdio, uma película que envolve o coração. Sai o quê? Água e sangue. Água e sangue. Porque ninguém pode nascer sem antes sair da água e do sangue. Uau. Ele estava dizendo assim, ó. Quando você furar do meu lado, porque por isso que ele é a arca. A arca não tinha leme, porque ele controlava a arca. A arca não tinha âncora, porque só para onde ele quer. E a arca tinha uma janela em cima e uma porta do lado. Essa porta do lado aqui, ó, da onde saiu Noé,
a sua esposa, os seus 3 filhos, os seus 3 filhos, era Cristo ali morrendo na cruz. Ela dizendo, ele vai preservar a vida e quando ele foi ferido aqui, a igreja nasce. Sabe quem saiu desse sangue aqui? Saiu você, Diego. Sabe quem saiu desse sangue aqui? Saiu você, Gabriel. Saiu você, pastor Alonso. Saiu você, Tiago. Saiu você, aluno dentro de casa. Você saiu daqui, ó. Por quê? Porque quando saiu água e sangue, a igreja nasceu. Ó, glória. Ó, maravilha. Pegou isso aqui muito forte. Se podia até tirar foto, não vou tirar foto, não. Vou voltar aqui um pouquinho. Ô, Chilo, tem muita coisa ainda. Ô, Chilo, se você quiser colocar aí no seu caderno, coloca aí a fábrica do sangue. Abre um parênteses, bota fabricado ou fabricação. A fábrica é no osso. E uma coisa simples, né? E faz todo sentido bíblico. Porque, gente, osso fala de. Sangue fala de vida. E osso fala de estrutura. O sangue é confeccionado dentro dos ossos. A fábrica do sangue é dentro dos ossos. As crianças produzem o sangue no fêmur. Existem alguns ossos que produzem o sangue. Qualquer pergunta pode perguntar, tá, gente? Se quiser que eu repito, pode ficar com vergonha, não. Só não saiam daqui com dúvida, sem escrever nada. Escrevendo tudo. Escreveram? Então, a fábrica do sangue é dentro dos ossos. Seja costela, medula, entre outros ossos. Fêmur, entre outros ossos. Tá? Uma observação aqui. Sangue fala de vida e osso fala de estrutura. Na estrutura dele, ninguém toca. Ninguém mexe. Quando Jeremias diz assim, eu não prego mais, não profetizo mais, porque a tua palavra na minha boca tem sido uma vergonha. Mas todas as vezes que eu falo isso, a tua palavra me queima os ossos. Ele está dizendo assim, aonde ninguém pode tocar, a tua palavra toca. Aleluia. Aonde ninguém chega, a tua palavra chega. Tá? Eu quero que você abra 2 textos. Primeiro, Gênesis. Eu tenho que botar aqui Gênesis 2:7. Você falou isso? Foi, né? Não? Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Dá para pegar aí, quer ver? Gênesis 2:7 e Gênesis 9:4. Tá? Acharam? Amém? Gênesis 2:7 diz assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então o homem é do pó da terra, ele é Adamá. Porque, gente, o único ser, vou botar ser assim, mas não coloca no pejorativo, tá? O único ser que é capaz de criar a partir do nada é Deus. A Bíblia diz que a ciência iria crescer e evoluir. A ciência evoluiu. Mas a ciência não consegue construir ou fazer sem ter a matéria. Só Deus. Que cria a partir do nada. Se Deus cria a partir do nada, imagina você tendo alguma coisa. Eu profetizo que vai haver o haja de Deus na sua vida. E as coisas vão acontecer. Já está acontecendo. Já, eu creio. E detalhe interessante, que olha que tremendo. Deus se revela, uma coisa simples, Deus se revelando. Só que, olha que interessante.
o homem, ele coloca uma máscara para mostrar quem ele não é. Já Deus coloca uma máscara para mostrar quem ele é. Porque se Deus se decidir se revelar para a gente aqui agora, morre todo mundo. Ninguém suporta. De tão grande que ele é. Portanto, ele convoca o povo para o monte. O povo chama Moisés. Mas não pode subir não. Detalhe. Pega isso aqui. Não vai editar isso aí não e botar essa página. Pega tudo. Pega isso aqui. Deus se esconde tanto para se revelar que quando Salomão está confeccionando o templo, ele vai dizer assim, ó, eu quero um lugar no escuro. Está lá em Reis. E Deus queria ficar no escuro. Por quê? Porque o homem não podia ver ele. Mas o Deus se enxerga no escuro. Qualquer para o homem. Aí a nuvem desceu, escureceu o monte, trovão de relâmpago, as pedras se fendiam. E o povo disse para Moisés, vai lá falar com Deus, porque a sua voz parece que vai nos derreter, vai nos consumir. Então Deus se esconde para se revelar. Olha Deus se revelando aqui. O homem foi tirado da terra a partir da matéria. E também o homem carrega o Dan, no seu nome, Adão, que é sangue. Agora, Gênesis 2:9. 9:4. Gênesis 9:4. Gênesis 9:4. Deus se esconde para se revelar. Se esconde para se revelar. E o homem é a noite de Deus. Porque olha só, gente, se Jesus viesse na sua glória, mataria todo mundo. Alguém fala assim, ó, pai, eu vou. Ok, filho, vamos. Porque quem vê você, vê a mim, quem vê a mim, vê você. Aí o que Cristo vai fazer? Para mim me relacionar com Ele, está lá em Filipenses. Eu tenho que me esvaziar de quem eu sou. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tornando forma de homem, de servo, ô glória, para poder se revelar a nós. Para poder se revelar a nós, para que a gente pudesse conhecer o Pai. Forma de pó, Isso. para poder se comunicar com o Sim, para poder comunicar com o pó. Sabe? Ele ficou preso 9 meses na barriga. Sabe por que ele ficou preso? Para nos dar o direito de liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês são livres. Oh, glória. Vamos lá, outra coisa aqui. Gênesis 9:4. Tem que dar uma controlada, senão a gente vai se empolgando, a gente vai correr aqui dentro de tudo. Vamos lá. Gênesis 9:4. Olha o que diz. Isso aqui é muito importante, tá? É muito importante. A carne, porém, com a sua vida. Alguma tradução está sangue aí? Tá? Lê como é que está a sua tradução, por gentileza. Depois eu concluo aqui. Lê a sua, Tiagão, bem alto. Mas a carne com a sua vida, que é o sangue dela, não comereis. Você, Diegão. Mas não comereis a carne com sua alma, isto é Ó, o sangue. Alma. Porque, olha que interessante. É proibido comer o sangue. Isso não é da lei. Isso não é da lei. Tá? Pastor, mas isso é para judeu. Não é. Sabe que quando é para judeu eu falo, quando não é eu também falo. Tá? Depois nós vamos ler no Novo Testamento a proibição de comer o sangue. Alguém pode pensar, você acabou com o meu churrasco. Alguém gosta de carne mal passada? Levanta a mão. Gosta dessa aqui, meu irmão. Aqui, ali não é o sangue. Ali é mioglobina. É a proteína que deixa a carne vermelha. O sangue ficou lá no abatedor. Quando eles sangraram o boi ou a vaca para poder matar ela e tirar a carne. Ali não é o sangue, ali é mioglobina. Então você pode comer a sua carne mal passada. Agora, chouriço não. Chouriço não. Tá? Ó, a vida está no sangue. Ó. A carne, porém, com a sua vida, ou a alma, tá? Isto é, com o seu sangue não comereis. Vamos voltar lá, por favor, lá no Novo Testamento. Ah, pastor, professor, mas isso aí é Antigo Testamento, da pessoa que tem dificuldade de crer no Antigo Testamento, né? Atos 15. Atos 15. Atos 15. Atos 15.
Vou colocar aqui do ladinho aqui, o pessoal vai pegar também. Tá aqui. Atos 15. Opa, as costas dele dói. Atos 15. Versículo de número 29. Tá na mão. Anda aí. Opa. Ficou estranho aqui, pô. Ih, meu Deus. A gente aqui é Atos 15, 29. É isso aí. Tá? 15, Atos 15 e 29. Tá ali pedacinho. Eu não gosto de dar o versículo porque os alunos vão logo na frente, viu, né? Ó, Atos 15, 29 é no Novo Testamento, tá, gente? Já é a graça. Porque a graça começa a partir... Eu vou falar assim, a grosso modo. Tá? Pensado que a graça ela não começa no Novo Testamento. Ela começa lá atrás. Tá? Lá em Adão. Tá? Mas aqui, para ser bem específico, a graça começa a partir de Atos. A partir de quando Cristo é assunto aos céus, ali começa a graça. Tá? Cuidado com a graça. Isso aí. Tá? Porque a graça é pior do que a lei. Sem graça. Deixa mesmo, ó. Atos 15, 29. Observa. Um adendo aqui. O contexto aqui é um contexto imediato, que eu vou usar aqui agora, é um contexto onde as pessoas estão fazendo um crivo. Se é lícito que os gentios passem pela circuncisão, se não passem. Aí ficou aquela disputa, tal, eles vão fazer um crivo ali para ver o que é melhor. E o texto vai dizer que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não imputar a eles tamanha obrigação, né? Coisa que nem vossos pais suportaram. Gente, porque, deixa eu falar aqui rapidinho. A circuncisão é uma aliança de Deus com Adão e com o povo hebreu. É uma aliança deles. Tá? Agora imagina você pegando seu filho com 8 dias de nascido. Falta um pouquinho ainda? Tá, a gente continua no próximo vídeo então.